Próximo projeto. Discussão única do PLE número 3. Projeto de lei do Executivo com mensagem modificativa. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: dispõe sobre a criação da Diretoria de Inclusão. Estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimentos em comissão e dá outras providências. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos que nos assistem aí na sessão de Câmara, os que estão em casa, os que estão aí no seu trabalho, pelo seu celular também, porque você tem esse recurso também, pela internet. Hoje é um dia de grande avanço para a causa das pessoas neurodivergentes. Hoje é dia da conscientização do autismo, é um dia importante, fundamental. Por isso que estamos muito focados nisso, mas como eu disse anteriormente, para quem acompanhou a sessão de Câmara, estamos votando projetos que vão ao encontro de todas as pessoas que têm deficiência neurodivergente. E para a gente concluir esse ciclo, quero pedir a atenção dos vereadores, os que estão aqui assistindo, para a gente poder seguir o nosso trabalho aqui, que está quase na hora do almoço, para a gente concluir aqui. Esse último projeto, ele vai criar a Diretoria de Inclusão. Aí você pode falar o seguinte: mas, vereador, por que tem que criar mais uma diretoria? Pense você comigo, quando você tem uma situação que tem uma equipe técnica engajada, que está pensando naquela situação, naquela causa, a tendência é aquele assunto sair muito melhor, é aquele projeto de fato ser trabalhado com carinho. Então o prefeito Celso, juntamente com vereadores e mais pessoas engajadas, pensaram: por que não criar um órgão que pense a política da pessoa com deficiência neurodivergente, que abrange não só autismo, mas diversas questões que são aqui apresentadas. Então, por isso que a proposta do prefeito, juntamente com os vereadores, que eu peço já de antemão o apoio, o voto favorável, porque quem está nessa causa sabe o desafio que é você ter pessoas que pensem nesse assunto. Porque quando a gente fala pessoa com deficiência, é muito abrangente. Tem intelectual, tem física, psicomotora, tem diversas deficiências. Mas para as causas neurodivergentes, nós não temos ainda um órgão específico que estude esse assunto, que escute a população. E a proposta é a gente criar essa diretoria aqui com poucos servidores, mas que vão ser comprometidos juntamente, somando com a sociedade, para que a gente possa pensar em projetos que possam ser aplicados, não somente ideias, mas ideias que vão ser aplicadas para a melhoria da sociedade. A gente está aqui para trabalhar pelo povo, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham mais dignidade, mais humanização e não sejam discriminadas. A gente está aqui para isso, para representar você. E se está aqui essa diretoria para ser criada porque veio de um clamor que foi reforçado, mas foi pensado também anteriormente, porque é uma causa que está muito latente, é muito forte, é muito pesada. Por isso que a gente está aqui para trabalhar pelas pessoas, e hoje, nesse dia tão especial, esse dia tão simbólico, pelas pessoas neurodivergentes. Importante lembrar que essa diretoria aqui, ela está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, já foi calculada e tem grande importância para ser criada. Eu vou citar aqui alguns trechos pequenos para poder explicar para vocês, para os vereadores, para quem está nos assistindo, para que você possa entender qual que é a função desse órgão. Por que criar uma diretoria? Vou explicar o porquê para você entender e ver o quanto que é importante termos um órgão que pense especificamente nesse assunto. Fica criada na estrutura administrativa do gabinete do prefeito, prevista na Lei 6.144, 2017, a Diretoria de Inclusão, que tem por finalidade vai coordenar a política municipal de inclusão de neurodivergentes, integrando as ações de promoção às pessoas atípicas com as demais secretarias municipais, visando a inclusão social, educacional e profissional desses indivíduos, promovendo a sua participação ativa na comunidade.
Ou seja, você que nos assiste, os demais vereadores que estão aqui e demais público, vai ser um órgão que vai trabalhar em conjunto com a população, em conjunto com as demais secretarias, em conjunto com a sociedade. E a estrutura como que vai ser? Vai ser formado por um ouvidor, vai ter a ouvidoria da inclusão, onde você poderá apresentar suas queixas, dificuldades, se você foi maltratado. Também fará parte o Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos, o CEMICA de Jacareí. Também fará parte o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Jacareí. Importante lembrar que são vários órgãos, então, que vão trabalhar em conjunto. Inicialmente, cumpre informar que a proposta tem como objetivo de contribuir com a promoção da inclusão social, educacional e profissional das pessoas neurodivergentes. Todas neurodivergentes, todas. Através da garantia da articulação das ações do município, garantia da integração dessas pessoas nas diversas esferas da vida pública e social. Por isso, a diretoria terá responsabilidades específicas, como o desenvolvimento de programas de conscientização sobre a neurodivergência, a promoção de capacitação contínua, sempre, para os profissionais da educação, saúde, assistência social, segurança e demais áreas envolvidas no atendimento a esse público. Ou seja, aqui tem um rol que não é taxativo, então dá margem para mais pessoas participarem, não somente esses órgãos que estão aqui descritos. É importante destacar que a criação de dois importantes mecanismos de acompanhamento e transparência, a ouvidoria da inclusão. Como é importante você ser ouvido, ter alguém que te escuta, que registra, que oficia os órgãos para poder ver a situação que você foi submetido. A ouvidoria vai ser para isso, para ouvir você, se você foi discriminado, se você passou alguma dificuldade na situação. Que ficará responsável por receber, apurar e encaminhar demandas da população relativas à inclusão e os conselhos municipais, como o CEMICA e o CMPD. Outra alteração que está sendo realizada na estrutura do gabinete do prefeito é a questão de um cargo de assessor que vai assessorar a essa questão. E a estrutura administrativa se propõe a atender à função da gestão de planejamento estratégico, execução, monitoramento e avaliação das metas e resultados. Então, meus amigos e minhas amigas, você que nos assiste, entenda como o seguinte fato: essa criação, ela é um investimento, não é um gasto que vai ser tido no poder público, um investimento para que nós possamos trabalhar com mais qualidade as pessoas neurodivergentes. Então, quem está nessa luta sabe que é importante a gente trabalhar com isso, com propostas, com órgãos que vão pensar juntamente a isso. Então, não é gasto, é investimento. E quando você investe numa coisa boa, como está aqui escrito, se nós cobrarmos, queremos cobrar com o prefeito, teremos bons resultados. Por isso, nobres vereadores que estão aqui, conto com o apoio de vocês e o voto favorável para que a gente possa avançar ainda mais nessa causa das pessoas neurodivergentes. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Você que está aqui nos assistindo, obrigado por estarem aqui até agora. O projeto continua em discussão. Bom, mais uma vez eu gostaria que a gente mantivesse o clima festivo, mas o trabalho do vereador não é fazer festa, né? O trabalho do vereador é debater os temas difíceis da cidade. Eu queria iniciar minha fala só fazendo uma breve pedido para o presidente da casa, Paulinho. O senhor que interrompeu agora a sessão, ele é o Zé Carlos. Ele é um sujeito conhecido aqui na Câmara, já tem outros episódios de assédio com outros servidores aqui da Câmara dele. Eu vi que, uma das últimas postagens do Celso, ele está na primeira fileira do evento do PL, do lado do Celso, fazendo 22 com a mão. Então, eu queria perguntar para a base se agora vai ser modus operandi a prefeitura mandar a gente para constranger os vereadores da oposição. Acho que assim não é uma forma legal.
de conduzir o debate, né? Pela ordem, Então, Gabriel, só uma pra parte. concluir, conceder a parte, mas só para concluir. Só gostaria de pedir ao presidente, ao líder do governo, à primeira secretária, que quando essas coisas acontecerem, vocês assumam o controle da sessão para que a gente consiga debater de forma coerente, de forma respeitosa, como está sendo feito até agora. Bom, uma parte, o senhor José Roberto, se o senhor pudesse acompanhar toda a legislatura passada, ele sempre esteve aqui nessa galeria e ele não vem a mando de ninguém, ele vem por si próprio, sempre com as suas opiniões fortes e determinadas. Em todas as audiências públicas que ele pode participar, ele participa, se manifesta, e ele tem a liberdade para se manifestar aqui dentro dessa casa, que é a casa onde a gente dá a voz às pessoas. Peço desculpas pela ofensa, né? Mas ele é assim e ele se manifesta desta maneira. Perfeitamente, tá bom? Secretária, mas a Silvânia, que é uma... Pela ordem, para a gente não ficar discutindo, só relembrando que você pode entrar com um processo contra essa pessoa. Claro. E ela não é favorável aos vereadores. E quem é na legislatura passada e retrasada, nós sofremos da mesma forma. Não. Tá bom? Não é o caso, então, presidente. Eu entendo, eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas a Silvânia, que era uma correligionária nossa, veio aqui, fez uma manifestação acalorada. A primeira coisa que a gente fez foi pedir para ela se acalmar e voltar ao prumo. Quando um correligionário do PL faz isso, e evidentemente não foi na minha presidência. Aqui, ó. Mas não foi. Se vocês quiserem registrar, teve a foto do senhor José na primeira fileira do evento do PL. Quando um correligionário do PL faz uma manifestação desrespeitosa, os outros vereadores aplaudem. Eu acho que falta um pouco de coerência, presidente. Entendo que não foi culpa do senhor. Tenho certeza que o senhor não estava entre os vereadores que aplaudiram, mas isso, inclusive, é motivo para quebra de decoro. Eu gostaria de lembrar os senhores, vocês que me acusam tanto disso, fazendo justamente o que vocês me acusam, né? É curioso. Então, retornando ao tema do debate, que é o importante. Retornar ao projeto, por favor. Retornando ao tema do debate, que é o importante. Eu acho que qualquer consideração que eu fizer aqui, falando de forma muito calma, muito plena, muito tranquila, não vai ser considerado. Todos vocês já vieram com a orientação de voto, com exceção do Paulinho, inclusive parabéns, presidente, Paulinho. Agora é a hora do projeto. Ele tem que falar depois da hora que você falar. Mas ele está lá com o projeto. Olha lá, projeto 2, ele está falando 2025. Ele está errado você, presidente. Tem que falar para ele. Ele é novo na casa, ele tem que entender. Mas ele está falando do projeto agora, Valmir. Então, mas tem que falar lá o projeto. Depois, na falação dele, aí ele fala. Então, ele está aí tem hora falando... para falar, reclamar. Ele estava falando do projeto. Como eu ia dizendo antes do vereador Valmir me interromper, presidente, com todo respeito, não está sendo garantida a fala da oposição. Segura o tempo, para o tempo, por favor. Eu quero lembrar que é regimental, se o Valmir me deixar falar, a palavra tem que ser cassada e ele retirado do plenário. Por favor, ele está falando do projeto e peço que continue. Como eu ia dizendo, gostaria de parabenizar o vereador Paulinho, que é um vereador que a gente teve vários embates no início do mandato, mas que a cada sessão que passa eu vejo como um vereador de coerência, um vereador comprometido com o povo. Então, parabéns, vereador. Mas todos os demais já vêm com o voto definido. Inclusive, recentemente, aqui hoje, a gente teve uma votação que não contou com o voto do vereador Joex e que ainda assim foi contabilizado o voto dele favorável. Então, acho que eu não preciso dizer mais nada, está bastante claro. Eu acho uma pena que a gente se divida entre base e oposição e não tenha nenhuma preocupação com o material que está sendo proposto aqui. A diretoria dos neurodivergentes, a diretoria que está sendo proposta aqui é um avanço gigantesco. A gente solicita e a gente reivindica isso para o Celso desde antes da campanha. Eu tive uma reunião com o Celso logo depois que a gente foi eleito, no qual ele se comprometeu que seria uma das coisas que ele iria fazer. Foi um dos pedidos que eu fiz para ele, inclusive. Mas a gente tinha falado de uma diretoria de PCDs, não de uma diretoria de neurodivergentes. Em vários trechos do projeto, mais uma vez, a gente tem menção só a neurodivergentes. A emenda que eu fiz a esse projeto é ainda menor que as demais. Ela é super tímida, porque esse projeto, sim, a maior parte dos trechos, ele fala de pessoas com deficiência e não de neurodivergentes. Mas, em alguns dos trechos mais importantes, mais uma vez, você tem referência a neurodivergentes. Outra questão que é bastante relevante é que ele é dirigido só a crianças e adolescentes. Mais uma vez, nós temos deficientes adultos, pessoas com deficiência adultas.
A gente tem pessoas com deficiência que têm questões de empregabilidade, pessoas com deficiência que têm uma série de questões que precisam ser atendidas. E quando você restringe o projeto a pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, você está excluindo as necessidades dessas pessoas. Tem um trecho que me chamou a atenção, presidente, eu não lembro se foi nesse projeto ou no do Conselho, que dizia assim: garante a escolaridade a crianças deficientes que tenham chegado à idade adulta. Crianças deficientes que tenham chegado à idade adulta. São adultos, gente, são pessoas com deficiência adultas, as pessoas com deficiência podem ser adultas. Inclusive, Marquinho, que foi presidente da CEPAC, grande militante da causa, uma referência aqui, um grande amigo meu, é um deficiente adulto, uma pessoa com deficiência adulta. Então, a gente precisa aprimorar os projetos, a gente precisa fazer eles evoluírem, e não só ficando nessa briga mesquinha entre base e oposição. Eu não sei mais o que eu posso dizer para os senhores. Eu já pedi desculpas se qualquer momento eu passei aqui do ponto. Vocês querem que eu faça o quê? Vocês só vão começar a considerar as minhas provocações quando eu fizer parte da base? É isso? Essa é a única condição. Vocês não estão dispostos a evoluir o debate, a melhorar as coisas que a gente propõe para o povo de Jacareí, se vier da oposição. É complicado, é complicado. E eu entendo que existam divergências no processo legislativo. Eu respeito a autonomia de todos os vereadores. O que eu não entendo é essa vinculação automática, sabe? Contabilizar um voto sem nem ouvir o vereador com a certeza de que ele iria votar pelo projeto. Já vem todo mundo, então, aqui. Por que a gente faz essa sessão? Vamos só fazer só ler os projetos e faz como se fossem as emendas. Todo mundo que concorda fica como está. Enfim, meu plano, sinceramente, sendo totalmente transparente com vocês, era acalmar os debates aqui nessa Câmara, sabe? Tratar todos os pares com respeito devido, conseguir avançar os temas, mas parece que não adianta. Não é como a gente trata, não é sobre postura, não é sobre discussão, não é sobre propositura, é sobre uma disputa política. É sobre querer levar mérito pela criação de algo, ou não querer ser responsabilizado pelo demérito de ter falhado em alguma outra coisa. Eu não sou vereador por ambição política, eu sou advogado, eu tenho uma profissão, eu sou, sem falsa humildade, sou muito bem formado, tenho passagens em grandes escritórios de advocacia. Eu estou aqui porque eu acredito que esse é o meio da gente melhorar Jacareí. E se qualquer vereador tiver algum problema pessoal comigo, qualquer vereador quiser resolver alguma questão comigo, me chame, vamos conversar e vamos junto pensar no povo de Jacareí, deixando de lado base, deixando de lado oposição. Eu vou votar a favor desse projeto mais uma vez, porque esse é um avanço expressivo, e dos 3 projetos que foram pautados hoje, esse é o que é o mais inclusivo de fato. Esse ele não tem tantas restrições, apesar de ter restrições importantes também. Eu já sei que a emenda não vai ser aprovada, então não tem por que eu fazer a defesa aqui. Espero que a gente consiga avançar aí como Câmara, a gente consiga avançar individualmente como vereadores, e que Jacareí possa crescer com os nossos debates e não só ser vítima de uma disputa mesquinha entre base e oposição. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, próximo dia 10 de abril, nós vamos estar comemorando os 100 dias do governo Celso Florencio. E é importante que um dos compromissos do nosso prefeito foi justamente criar uma diretoria de inclusão. E em menos dos 100 dias, esse projeto é apresentado aqui para os pares desta casa. E com louvor, nós vamos aprovar esse projeto. Porque ter essa diretoria é pensar naquele que precisa ser acolhido pela sociedade. E esse projeto justamente é isso. Como todos sabem, nós temos aqui também 2 vereadores
PCDs. Nós temos o Paulinho e tem um ex-vereador que vos fala que não tem uma visão ocular, né? Eu uso prótese ocular. Então, queria me manifestar positivamente a esse projeto, dar os parabéns ao nosso prefeito Celso Florencio e, mais uma vez, assumir o compromisso de que essa casa ela é independente e que todos que estão aqui representados podem ter a sua cor partidária, pode fazer parte de um grupo, mas é importante que se frise, viu, Daniel? Todos nós temos a nossa liberdade e votamos de acordo com a nossa consciência, viu, Jean? Então, meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos que nos assistem ao vivo, os internautas, quem acompanha o nosso trabalho. Quero aqui também já parabenizar o prefeito Celso Florencio por mandar para essa casa projetos importantíssimos. Eu acho que é um avanço muito grande que a gente está dando aqui na nossa cidade no dia de hoje em relação às crianças neurodivergentes. E eu quero aqui dizer que para mim não existe problema nenhum de ser base ou de ser situação. Eu acho que a gente está aqui para trabalhar para o povo, para a população. Eu acho que a gente tem que ter respeito uns aos outros, independente da política ou não. Eu sempre falei aqui, eu não sou partido, eu sou as pessoas, e é isso que eu defendo, essa é a ideologia que eu defendo, de trabalho, de respeitar as pessoas, respeito desde o vereador que teve mais voto nessa cidade, como o vereador que teve menos voto. Eu acho que a partir do momento que nós estamos sentados nessa cadeira, todos nós temos que ter respeito um pelo outro, e as discussões políticas, ela é importante para isso. Por isso que o nome já diz política, e nós temos que pensar nisso. As pessoas que querem ingressar na política, as pessoas que querem chegar na política, têm que vir sabendo que aqui é o debate político, mas, ao mesmo tempo, aquele debate político onde a gente respeita a concepção de cada um, onde a gente respeita a concepção partidária, e eu acho que é nesse sentido que essa casa tem que trabalhar. Nós não estamos aqui para fazer discurso para nós mesmos, nós não estamos aqui para levar pelo lado pessoal, nós estamos aqui para discutir política, para fazer um debate sadio, salutário para a nossa cidade, e é isso que precisa, e é esse o debate que nós vamos fazer. Por isso, eu acho que os projetos são importantes. Votei a favor da emenda do Gabriel, porque na minha concepção também teria que estar incluído todas as pessoas com problema de deficiência na cidade. Essa é a minha concepção política. E ninguém vai mudar isso. Eu já falei aqui, né, se a gente está na base ou não, estou fazendo um trabalho para a cidade, prefeito não votou em mim, prefeito não pede voto para mim, quem votou em mim é que eu tenho aqui o respeito e a admiração e pela população da nossa cidade de Jacareí. É assim que vou caminhar, é assim que cheguei nessa casa, eu acho que a gente respeita cada um, e eu sempre falei, defendo uma bandeira política, quem gostar de mim da maneira que eu sou, tudo bem, quem não gostar, e aqui eu reafirmo mais uma vez, né? E já falei, vou falar aqui novamente, anistia não, democracia sim, para que nós possamos fazer um país diferente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum... Boa tarde já. Estamos aqui para falar um pouquinho do projeto que cria uma diretoria de inclusão e estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. É um projeto que vem do prefeito Celso Florencio e as discussões... hoje, esse projeto é para finalizar todos os projetos que foram celebrados no dia de hoje, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
incluindo aí os neurodivergentes, porque nos neurodivergentes a gente não trata somente os autistas, e a gente trata também outras deficiências, né? Outras deficiências, desculpa. Antes, eu gostaria de só colocar que os projetos que foram anteriormente discutidos, existem leis federais, leis estaduais, e agora nós também fizemos uma lei municipal. Então, para você, pessoa com deficiência, não se sinta excluído, porque hoje nós estamos tratando dos neurodivergentes, TEA e outras comorbidades. Eu não sei como é que eu posso falar nessa prática, porque estou até meia... fiquei fora da casinha aqui um pouquinho, mas estou voltando. E eu gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar o prefeito Celso Florencio. Tenho a grata alegria de fazer parte de um grupo político que fazem discussões. Eu não sou a pessoa de ficar em cima do muro, ora estou com a base, ora estou com a oposição. Eu sou base e vou me manter base, porque é o grupo ao qual eu pertenço e a qual também eu fui eleita. Se vocês pegarem a legislatura passada, eu consegui me manter firme naquele meu propósito, sempre pensando nas pessoas de Jacareí, junto com o grupo ao qual eu trabalho e eu acredito, ao qual também trabalhamos juntos. Eu consegui estar aqui para representar você, pessoa com deficiência, pessoas, todos os PCDs, pessoas neurodivergentes, mães atípicas. Então, o trabalho deste gabinete é um trabalho sério, é um trabalho que visa a população. E eu não fico em cima do muro. Meu trabalho é pautado na ética e trabalho também com coerência, trabalho com retidão. Não fico, ora estou de um lado, ora estou do outro. Eu trabalho com coerência. E vou me manter firme, se Deus quiser, nesses 4 anos, naquilo que eu acredito. Por enquanto, nada me desabona, nada me desalegra. Então, eu estou feliz onde estou. E a gente, como grupo, a gente vem alcançando muitos projetos importantes para as pessoas. E esse diálogo para a construção dessa lei, desse projeto que vai se tornar uma lei e que é a criação hoje de uma diretoria dentro do governo do Celso Florencio, é muito importante, porque vai tratar de todas as deficiências. Eu acho que vai abrir janelas para os próximos projetos, mas ter uma pessoa para tratar desse assunto de forma específica, com olhar não só para a saúde ou não só para a educação, mas sim como um todo, fora dessa secretaria, dentro de uma secretaria de um governo, ao olhar do prefeito, eu só tenho que agradecer, porque a gente, quando trabalha com esse coração humano, visando o bem comum, a gente não tem dúvidas dos projetos que são colocados. Tive a oportunidade também neste projeto de dar a minha sugestão, de falar com o grupo ao qual eu pertenço sobre as mudanças que seriam necessárias e propostas. Levei ao grupo, o grupo concordou, viu que realmente era necessário, o prefeito validou a indicação, a Priscila também esteve no meu gabinete para tratar também desse projeto, validou e viu que havia coerência naquilo que eu estava propondo e a necessidade que aquilo era importante para o projeto, e assim se constrói projetos, se constrói uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, e é para isso que eu estou aqui, para defender você, população Jacareí, e para dizer a você que, se tiver algum incômodo com os meus posicionamentos, meu gabinete está de portas abertas. Eu estou aqui para ampliar o diálogo, mas a gente precisa dialogar, a gente precisa tratar, a gente precisa ir no gabinete um do outro e tratar quando a gente tem dúvida. Eu não tenho dúvida das propostas que vêm do governo ao qual eu pertenço, eu não tenho dúvida. E outro detalhe, houve um erro da minha parte como secretária desta casa, reconheço o erro de ter colocado um xizinho lá
no voto do vereador Joex, mas a gente já sabia que o voto dele seria positivo. Então, que isso não se leve, acho que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Né? Então, eu estou reconhecendo, eu errei sim, peço desculpas, Joex, por não ter concedido seu voto na propositura anterior, mas o senhor sabe que estamos juntos, pode falar. Eu aceito a desculpa, porque você conhece o meu perfil, você sabe que eu tenho valores. Muito obrigada. Então, eu acho que pedi a desculpa a você, os erros acontecem, a gente fica, às vezes, com a cabeça... com várias opiniões sendo faladas e a gente fica borbulhando aqui nas ideias. Mas o principal é que as políticas estão sendo implementadas no nosso município e que é para, sim, valorizar todas as questões. E essa diretoria que está sendo criada é um projeto do prefeito Celso Florencio, que ele colocou isso no seu plano de governo. Então, muito obrigada a você que assiste a gente, a você que acompanha o mandato dessa vereadora. É um mandato sério, um mandato legítimo e eleito pela população de Jacareí. Então, qualquer dúvida com relação aos meus posicionamentos, meu gabinete é o gabinete 3 agora, estou à disposição para acolher você, sua família e suas sugestões. Mas venha conhecer o trabalho da gente de perto, um trabalho árduo e um trabalho com sequência de dados, com sequências de projetos, e que eu tenho certeza que você vai estar mais vezes junto comigo se vier aqui conhecer tudo aquilo que a gente defende ou aquilo que a gente acredita. Porque, às vezes, aqui só nesse tempo de 7 minutos, a gente não consegue colocar todo o nosso pensamento aqui para que você confie naquilo que a gente está defendendo. Muito obrigado e conte com essa vereadora. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto. Tem emenda? Temos emenda. Votação da emenda. Senhor presidente, ainda tem uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa. Após análise, observou-se alguns equívocos de digitação e a reformulação do anexo 1, referente ao cargo diretor de inclusão no projeto de lei 04/2025, que dispõe sobre a criação da diretoria de inclusão, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Cabe informar que a nova alteração do projeto de lei, além de adequar o texto aos termos técnicos, também pretende diminuir a referência salarial do cargo de diretor de inclusão de CC1 para CC2. Desta forma, será necessária a substituição pelo novo impacto orçamentário, que segue em anexo. Assim, a fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei, solicito as seguintes modificações. Artigo 2º, inciso 3, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Jacareí, CMPD de Jacareí. Artigo 5º, as competências do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Inclusão para Crianças Atípicas estão previstas em sua lei de criação. Capítulo 5º das disposições finais. Artigo 14. Fica alterada a quantidade de assessores dispostos no anexo 1 da Lei 6144 de 29 de junho de 2017, que passa a ser 9. Aí constam os anexos. Anexo 1, cargos de provimento e comissão. Cargo, diretor de inclusão, referência, CC2, quantidade 1, vencimento, R$ 7.994,58. Pré-requisito, ensino superior completo com especialização na área de neurodivergência. Anexo 2, funções gratificadas. FG0A, quantidade 1, qualificação, gratificação, 50% da referência do CC2.
Assim sendo, reitero o meu voto de estima e elevada consideração por essa Casa. Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2025. Assinado Celso Florencio de Souza, Prefeito Municipal de Jacareí. Agora sim, leitura da emenda número 1. Tem que votar. Tem que votar? Mensagem modificativa em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Mensagem modificativa aprovada. Emenda, por favor. Emenda número 1. Ficam alterados os seguintes artigos e termos em que seguem. Artigo 1º. Altera na redação a inclusão de pessoas com deficiência. Artigo 3º. No inciso 10. Altera a redação pessoas com deficiência. Inciso 11. Inclui a palavra atípica e altera pessoas com deficiência. Inciso 12. Altera pessoas com deficiência. Artigo 10. Altera a inclusão de pessoas com deficiência. Justificativa. A presente emenda visa garantir que a Diretoria de Inclusão atue de forma abrangente para contemplar todas as pessoas com deficiência e não apenas aquelas com deficiências intelectuais ou neurodivergentes. O texto original do PL 3 de 2025 tinha trechos que restringia a condições relacionadas ao neurodesenvolvimento, cognição, neurologia e comportamento, podendo excluir indivíduos com deficiências físicas, motoras, auditivas, visuais, psicossociais ou múltiplas. A reformulação proposta amplia o alcance da legislação municipal, garantindo a equidade na formulação e execução de políticas públicas voltadas a todas as pessoas com deficiência. Dessa forma, a Diretoria de Inclusão terá um papel essencial na promoção da acessibilidade e na participação social desse grupo em diversas esferas, como educação, saúde, empregabilidade e assistência social. Além disso, a inclusão plena deve considerar as diferentes barreiras que limitam a participação das pessoas com deficiência na sociedade, sejam elas de ordem física, comunicacional, sensorial ou social. A presente emenda reforça o compromisso do município com uma política mais abrangente e alinhada com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, garantindo que todas as pessoas com deficiência tenham seus direitos plenamente reconhecidos e assegurados. Câmara Municipal de Jacareí, 1º de abril de 2025, assinado Gabriel Belém, vereador do PSB. Emenda número 1, em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda rejeitada com 9 votos. Próxima emenda. Não temos mais emenda. Solicito a votação do projeto da forma nominal, na forma regimental. Como voto, o vereador Luiz Flávio Flavinho. Senhor presidente, eu não me manifestei na tribuna durante a discussão desse projeto, porque quando eu falei sobre o conselho, eu também já inseri aqui essa preocupação de criar a estrutura e não ter recurso para promover políticas públicas. Eu vou votar com essa ressalva e nós vamos acompanhar para verificar qual será o resultado prático da criação dessa diretoria. O meu voto é favorável. Como voto, o vereador Marcelo Dantas.
Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? O voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Secretária, pela ordem, gostaria que não contabilizasse meu tempo por enquanto, que eu queria fazer só uma consideração. A gente reviu aqui o vídeo e foi contabilizado 9 votos contrários à emenda, mas pode ter sido um lapso, o vereador Joex não levantou a mão. Mais uma vez, vocês contabilizaram o voto deles sem eles votar. Vocês poderiam, por favor, confirmar? É que deveria ter sido verificado na hora. Mas, apesar que foi rejeitado. Não foi rejeitado, não tem problema, não precisa refazer, mas eu só quero registrar que mais uma vez foi contabilizado um voto da base sem que o vereador votasse. Não, votação já foi votada, já foi rejeitado. É só pegar a gravação da TV Câmara aí, pode até transmitir na transmissão se vocês quiserem. Se a votação interferisse, poderíamos votar, mas como ela não interfere, vai ficar manifestado, então, depois nós corrigimos. Se realmente ele não votou, será 8 votos contrários e 4 favoráveis. Exato, senhor presidente. Parabéns. Obrigado, presidente. E eu acho que isso ilustra melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer sobre como todo mundo já vem com voto pronto aqui. É impressionante. Mas voltando ao prumo, voltando à discussão, eu vou votar favorável à criação da diretoria de pessoas com deficiência. Esse é o termo correto que está no projeto? É neurodivergente ou é pessoas com deficiência? Apesar de ainda ter restrições em trechos importantíssimos sobre a garantia de direitos a pessoas com deficiência, deficiências psicossociais, deficiências físicas. Quando eu falo de deficiência, a gente imagina imediatamente uma pessoa com deficiência física, né? Um cadeirante, uma pessoa com mobilidade reduzida. Mas a gente está falando de esquizofrenia também. Esquizofrenia é uma deficiência psicossocial. A gente está negando a garantia de direitos a pessoas com esquizofrenia, que são provavelmente a deficiência mais grave que a gente pode imaginar, né? Mas, enfim, para garantir o direito das pessoas com autismo que merecem essa diretoria, eu voto sim, favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero deixar aqui registrado, pessoal, que existe a lei número 6.408 de 2021. No artigo 2º, inciso 4º, fala o seguinte: é a lei que cria a Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos. E essa função aqui é interessante mencionar bem rapidamente aqui. Formular, monitorar e promover projetos visando a inclusão, acessibilidade, mobilização e conscientização de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida para o exercício de seus direitos. Então é importante lembrar, se acaso tem alguma deficiência que aparentemente não foi mencionada nessa nova lei que está sendo criada, ela está aqui abarcada nessa lei que já existe. E outro ponto importante citar, que eu tenho tempo ainda, citar que na unidade de acessibilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, tem uma unidade que pensa somente em acessibilidade. E detalhe, de obras públicas, obras privadas, mexe com calçada, tem trabalhos com inclusão, junto com a CEPAC, inclusive, junto com a PAJAC. Então, existem órgãos que trabalham a deficiência, e esse órgão que vai ser criado aqui também, ele vai aprimorar ainda mais essa questão dos neurodivergentes. Sou favorável. Como vota o vereador Joex Almeida? Favorável. Presidente, pela ordem, acredito que acabou a votação, certo? Depois, se o senhor puder, antes do fim da sessão, antes do intervalo, confirmar qual foi a votação da emenda, se foi 8 votos ou 9, por gentileza. Nós podemos conferir, mas só no retorno do almoço, porque depende da TV. Tudo bem, sem problema. Porque daí obrigado, presidente. Vai interferir no... Eu entendo, sem problema. Obrigado. Discussão única do PLE número 3 de 2025.
Autoria: Prefeito Municipal Celso Flores de Souza. Assunto: dispõe sobre a criação da Diretoria de Inclusão. Estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento de comissão e das outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos. Não, foram favoráveis. Valmir, o senhor não prestou atenção na minha votação, o senhor não me atribua voto